Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a economia e a população do continente americano. Nós vamos ver algumas características das pessoas e vamos ver o quanto as atividades econômicas da América são diversas. Nesse mapinha aqui vocês podem notar que a população da América ela é distribuída de maneira desigual. Estão vendo aqui? Tem áreas em que existem muita concentração de pessoas, as cores mais escuras quer dizer que existem mais habitantes por quilômetro quadrado, e as cores mais claras quer dizer que existem menos habitantes por quilômetros quadrados. Então esses fatores, essa desigualdade de distribuição, ela é explicada por fatores históricos, econômicos e naturais. Então por que fatores históricos? Lembram quando a América foi invadida pelos europeus? As primeiras regiões onde eles promoveram a invasão foi essas regiões litorâneas aqui. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos surgiram as 13 colônias. A região do México também começou a ser invadida pelo litoral. O Brasil, mesma coisa. As principais áreas interessantes para tomar o território da América eram as áreas litorâneas. O Chile, a região do Peru, Equador, Colômbia, todas essas áreas elas foram ocupadas inicialmente pelo litoral. Por que disso? Porque na época não existia uma infraestrutura pronta, né? Não existiam estradas de ferro, portos para navegação, então tudo precisava ser construído. Por isso começou-se a ocupação do litoral. Esse fator histórico explica um pouco por que a população concentra-se nessas áreas litorâneas. Tem outros fatores econômicos também, os ciclos econômicos, né, surgiram nessas regiões litorâneas, as principais cidades já desde o início começaram a se desenvolver nessas áreas, e os principais locais para onde a produção do interior convergiam eram para o litoral, justamente para serem levadas para os mercados consumidores da Europa. E condições naturais, vocês podem ver que tem áreas que são adversas à ocupação humana. Por exemplo, essa região aqui próxima ao Círculo Polar Ártico, ela é uma região imprópria, né? Uma região muito difícil para a ocupação humana, né? Os seres humanos eles precisam de técnicas sofisticadas para conseguir sobreviver nessas áreas. E tem outras regiões com vazios demográficos, né? Além dessas regiões aqui no norte, tem as regiões de formações de montanhas, como por exemplo aqui as rochosas, e as regiões de formações de deserto também. Áreas desérticas são mais difíceis de ser ocupadas porque os seres humanos precisam água no estado líquido. E as áreas de montanha também. Tem água, porém no estado sólido, né, em formato de gelo, além de serem áreas muito frias. Os humanos eles tendem a se concentrar em áreas onde o clima é mais favorável. Outras regiões de vazio demográfico da América são essas aqui, onde ficam os desertos do Chile, essa região aqui ao sul da Argentina e a formação da floresta amazônica. Então essas condições naturais elas dificultaram a ocupação do continente americano. Como que se deu esse processo, né, de aumento da população do continente americano, o crescimento demográfico da América? Então foi diferente na América anglo-saxônica para a América Latina. Enquanto que na América anglo-saxônica houve um crescimento constante, principalmente lá no século XVIII e XIX, através da imigração, pois os Estados Unidos da América eles tinham já uma economia mais consolidada, eles já tinham até mesmo o fenômeno da indústria mais fortalecida em seu território, e isso fez com que várias pessoas viessem e ocupassem essas terras que hoje compõem os Estados Unidos da América. Então, ao mesmo tempo que lá a população estava crescendo rapidamente no século XIX e século XX, na América Latina esse processo só foi ocorrer, essa explosão de crescimento, no século XX. Por que ocorreu essa explosão de crescimento no século XX? Porque ocorreu melhorias nas condições sanitárias. Então inventou-se vacinas, as cidades melhoraram um pouco sua infraestrutura e fez com que a taxa de natalidade continuasse alta, porém a taxa de mortalidade diminuísse. Então, a América Latina, a população ela começou a crescer rapidamente, um pouco mais tardia do que a América anglo-saxônica.
Em função do crescimento da América anglo-saxônica ser por motivos econômicos, motivos de atração econômica de pessoas que vinham de fora, enquanto que a América Latina, esse crescimento foi possível a partir do momento das melhorias sanitárias. Na América existe uma grande diversidade entre os indicadores socioeconômicos dos países. A gente tem paisagens como essa aqui, ó, a capital do Chile, é uma cidade de primeiro mundo, uma cidade moderníssima, e essas áreas aqui, ó, de favelização que a gente encontra no México, no Brasil, nos países da América Central, nos países da América Latina de um modo geral. Então a gente tem países com IDH muito alto, que é o caso dos Estados Unidos, 0,92, Canadá também 0,92. Lembrando vocês que o IDH varia de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, melhor. Mas na América Latina nós também temos países que têm IDHs de países desenvolvidos, como por exemplo o Chile. O Chile tem um IDH alto de 0,84, a Argentina também. E tem alguns países com IDH extremamente baixo, como é o caso do Haiti, com 0,49, Guatemala 0,64, Bolívia 0,67. Então são países que ainda precisam melhorar muito seus indicadores de mortalidade, seus indicadores de educação e seus indicadores de renda. Então os países da América, de um modo geral, podem ser classificados como países muito bons de se morar e países em que precisa se melhorar muito. A saúde pública. A saúde pública é uma questão fundamental para entender a diversidade da América. Então, apesar dos avanços verificados nas últimas décadas, a América apresenta graves problemas relacionados à saúde pública. Principalmente em lugares onde a renda é um pouco mais baixa, o sistema da educação é falho e o acesso à saúde é dificultado, essas pessoas elas vão ter uma menor expectativa de vida. Aqui nesse gráfico a gente consegue perceber bem o quanto que a taxa de mortalidade infantil ela está relacionada com a expectativa de vida em cada país. Então olha aqui, ó, tem países em que cada 1.000 crianças que nascem vivas, apenas 5 ou 7 morrem antes de completar 1 ano de idade. É o caso do Canadá e dos Estados Unidos. Esses países, Canadá e Estados Unidos, eles terão as maiores expectativas de vida do continente. No Canadá se tem uma expectativa de vida de 82 anos e nos Estados Unidos 79. Já os países onde a mortalidade infantil é maior, ou seja, as crianças nascem e uma boa parte delas morrem antes de completar 1 ano de idade, a expectativa de vida ela será menor. Então olha aqui, ó, países como Bolívia, por exemplo, 37 de cada 1.000 crianças que nascem vivas, 37 morrem antes de completar 1 ano de idade. A expectativa de vida da Bolívia é bem menor que dos Estados Unidos. Em média, um boliviano vive 10 anos a menos do que um estadunidense. No Haiti é pior ainda, ó. De cada 1.000 crianças nascidas vivas, 67 morrem antes de completar 1 ano de idade. O resultado é que a expectativa do Haiti é quase 20 anos menor do que a do Canadá. Então existe uma grande diferença aqui entre um país e outro. E isso se reflete na estrutura etária. Normalmente os países da América Latina vão apresentar esta estrutura etária aqui, esse tipo de pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Ela é um gráfico que de um lado mostra a quantidade de mulheres que existem na sociedade e a quantidade de homens. Então olha aqui, ó, separada por faixas etárias, de 0 a 4 anos, né, existe esse tanto aqui, ó, em porcentagem, né, em torno de 6% da população da Guatemala é do sexo feminino, de 5 a 9 anos, em torno de 5,8% da população é do sexo feminino, e assim por diante. Então ela mostra como se fosse dois gráficos, de um lado as mulheres, de outro lado os homens, e o quanto, né, em porcentagem dessa população existe dentro do país. A América Latina ela tem por característica ter a base larga porque, em média, nascem mais filhos por casal aqui no continente latino-americano. Então, se nascem mais filhos, né, em média mais filhos, a base será larga, porque teremos mais crianças, mais jovens dentro dessa pirâmide. Existem algumas exceções, como por exemplo o Uruguai. Estão vendo nessa imagem aqui?
Essa imagem é a pirâmide etária do Uruguai. Nessa pirâmide vocês podem ver que lá no Uruguai ele já tem uma pirâmide de país de primeiro mundo, em que a base não é tão larga assim, estão vendo? Ou seja, nascem poucos filhos para o total de população. O resultado é que a gente vai ter a parte dos jovens e adultos mais inchada. No Canadá, ele mostra uma pirâmide etária típica de países de primeiro mundo, que na verdade ela perde aquela forma de pirâmide. Ele vai ter uma base estreita, ou seja, nascem poucos filhos, né, proporcionalmente ao total da população. E por que nascem poucos filhos? Normalmente porque as pessoas têm mais acesso à educação, aprende a se prevenir melhor, a mulher tem acesso ao mercado de trabalho, aprende-se a se fazer um planejamento familiar mais duradouro, mais consolidado do que os países que estão ainda em desenvolvimento. Então, olha a pirâmide etária do Brasil aqui em 1990. Esse risco aqui, ó, representa o que era a pirâmide etária do Brasil em 1990. A gente tinha uma base larga, né? Então tinham muitas crianças, muitos jovens e poucos velhos. Quer dizer, nasciam muitas pessoas, mas a expectativa de vida era baixa. A projeção para 2030 é de que a nossa pirâmide fique parecida com a do Canadá, ou seja, nasçam menos pessoas, porém elas vivam mais, elas terão uma expectativa de vida melhor, em função das melhorias que ocorreram no sistema de saúde, melhorias na renda e melhorias no sistema de educação. Isso faz com que se desenvolva, né, as pessoas passem a viver mais, passem a se dedicar mais ao mercado de trabalho, passem a ter menos filhos e a viver mais. Então a América ela tem toda essa diversidade dentro da sua população. Países onde a maioria da população é jovem, né, como é o caso do Brasil, jovem ou adulta, e países onde a maioria da população já é velha, como é o caso do Canadá. A América ela tem muitos recursos naturais, então tem grandes áreas pesqueiras, afinal o nosso continente ela é banhado por dois grandes oceanos, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Por outro lado, a América também é o segundo maior continente do mundo, ela só perde para a Ásia em tamanho. A América tem 42 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que a Ásia tem 44 milhões de quilômetros quadrados. E aí, por esse tamanho, por toda essa extensão territorial que a América tem, a gente vai ter muitas jazidas de minerais, né? Jazidas de cobre, ferro, ouro, prata, minas que são exploradas até hoje. E também vai ter um grande potencial para geração de energia. A gente já viu que a América ela é composta por grandes planaltos. E os planaltos são áreas perfeitas para a instalação de geração de hidroeletricidade. Por quê? Ele vai encaixar certinho a usina aqui e represar o rio e usar a força desse rio para geração de eletricidade. Áreas de planalto são muito boas para isso. O Brasil, né, a maioria do território brasileiro é composto por planalto. Estados Unidos também tem grandes planaltos, Canadá, Argentina, né, são países que possuem um bom potencial para geração de energia elétrica. Os diversos tipos de clima e de solo, eles propiciam variadas formas de relevo e contribuem também para variadas práticas de agropecuária. Então a gente vai ter culturas das mais variadas, do trigo, cevada, milho, soja, feijão, são as mais variadas formas de agricultura, as mais variadas formas de agricultura são praticadas aqui na América. E existe um grande problema em nosso continente que é em relação às áreas de perdas florestais, principalmente na América Latina. Estão vendo aqui a América Latina? Então a América Latina ela está marcada aqui como países que estão perdendo áreas florestadas. Os em tom de amarelo aqui estão perdendo relativamente pouco e os em tom de vermelho, que no caso do Brasil, ele está perdendo muita floresta, acima de 500 mil hectares por ano. Isso coloca o Brasil sendo mal visto no exterior, né, pelas organizações ambientais. E por que a América Latina vem perdendo essas áreas florestadas? Porque à medida que as atividades econômicas avançam sobre o meio ambiente, as áreas florestadas elas são substituídas por pastagens, por plantações, por atividades econômicas que geram dinheiro. O curioso é que em países onde já se tem o desenvolvimento, onde já são países desenvolvidos, essas áreas elas fazem o movimento reverso. Então os Estados Unidos nos últimos anos ele ganhou áreas florestadas, eles plantaram
entre 200 a 500 mil hectares de florestas. Na Europa também existe um processo de reflorestamento, porque no passado eles já destruíram essas áreas florestadas e hoje eles estão recuperando. O que lidera o mundo em termos de ganhos florestais é a China. A China é um país que destruiu muito o seu ambiente e que hoje vem retomando políticas para que haja uma sustentabilidade da sua sociedade. Agropecuária. Então a América ela é uma grande produtora de gêneros agrícolas. Então, a produção agropecuária é bastante diversificada no continente americano. Aqui a gente tem um exemplo dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles têm os chamados cinturões ou belts, cinturões de produção. Então, por exemplo, aqui em amarelo a gente tem toda essa faixa aqui, eles dizem que esse aqui é o belt de produção de trigo. Então, o cinturão de produção de trigo. Pra vocês terem uma ideia, nesse cinturão aqui ó, de produção do milho, assim verdinho aqui, é produzido mais de 40% de todo o milho do mundo. E ali tem vários outros cinturões, né? Tem o cinturão da indústria, tem o cinturão da fruticultura, o cinturão do algodão nos estados aqui do sul e assim por diante. São áreas de altíssima produção, de altíssimo rendimento. Os Estados Unidos da América se tornou o maior produtor agrícola do mundo. E de lá vem boa parte das tecnologias que são utilizadas no campo, como fertilizantes, agrotóxicos, as máquinas agrícolas, elas são desenvolvidas nessa região e vendidas para o mundo todo. Característica de produção agropecuária na América Latina. Então a América Latina também tem uma produção muito diversificada. Tradicionalmente nós temos o sistema de plantation, que são grandes áreas que no passado eram fornecedoras de um único produto para as metrópoles europeias. Então, por exemplo, existia a plantation da cana-de-açúcar, a plantation do algodão, hoje existe plantation de soja, existe plantation de trigo, de milho e assim por diante. São grandes áreas relativamente homogêneas em que o objetivo principal dessas plantações não é alimentar a população, mas sim gerar um produto para exportação. E aí, territorialmente, essas áreas elas estão distribuídas assim, nesse mapinha aqui da América Latina. Aqui a gente tem nessa tonalidade de cor a agricultura comercial de produtos tropicais. Então são essas áreas aqui litorâneas, né, as áreas onde existe um calor um pouco mais elevado, condições para produzir uma agricultura, né, uma produção agropecuária tropical. Aqui a gente já tem a agricultura associada à criação de gado, que é essa região que pega lá dos estados do Nordeste e atravessa toda essa região aqui do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais cabeças de boi do que pessoas dentro do seu território. Então é uma área que associa. Por que ela é associada? Porque dentro dessa área você tem muita criação de boi e o boi consome o milho. Então nessa área se planta também o milho, se planta também a soja. Por isso que está escrito agricultura associada à criação de gado. Existe também na América Latina uma agricultura comercial de cereais, essas áreas aqui ó, da Argentina, a agricultura mediterrânea, essa área do Chile aqui, que se assemelha aos países lá do mar Mediterrâneo da Europa. Tem uma agricultura de subsistência, que é aquela agricultura onde o agricultor planta o que ele vai consumir, por exemplo, plantação de mandioca, plantação de feijão, essa é a agricultura de subsistência. E a criação extensiva de gado, que é aquele gado solto, com pouca tecnologia, solto mais no campo, ele cria-se meio que por conta, né, com poucos cuidados. Essa é a distribuição da produção agropecuária da América Latina, uma produção extremamente importante para o mundo. Depois dos Estados Unidos, o maior produtor mundial na agricultura é o Brasil. O Brasil tem um grande potencial para isso, porque ele está próximo da linha do Equador aqui, olha, é cortado pela linha do Equador. E isso faz com que boa parte do nosso território tenha energia necessária para as plantas crescer e tenha água em abundância. Duas coisas imprescindíveis para a agricultura. Então nós temos um grande potencial para nos tornarmos a maior potência de alimentos do mundo. Hoje ainda a gente rivaliza com os Estados Unidos, mas a nossa área de plantio é menor e a nossa possibilidade de aumentar é muito maior do que a dos Estados Unidos da América nesse ramo do agronegócio. A indústria.
Então a indústria no continente americano, de um modo geral, ela se concentra nos países da América anglo-saxônica. O país, como os Estados Unidos da América, ele participou da Revolução Industrial. Quem foram os países que fizeram a primeira Revolução Industrial? Foram a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Então a indústria é um fato tradicional nesses países. Tanto que boa parte da indústria que nós utilizamos aqui na América Latina vem dos Estados Unidos. Então a América Latina ela iniciou-se na industrialização tardiamente, principalmente importando tecnologias de outros lugares, como por exemplo a América anglo-saxônica, que são os Estados Unidos e o Canadá. Quando você olha para as principais empresas mundiais, você vê que várias delas, a maioria delas são empresas dos Estados Unidos da América que estão territorializados na América Latina. Distribuição em relação a comércio e serviços. Então, atualmente, a maioria dos países da América, eles têm o setor de serviços como o principal gerador de riqueza, o principal gerador de renda. O que é o setor de serviços? O setor de serviços é aquele profissional que trabalha, como por exemplo, com saúde, que trabalha no sistema judiciário, os professores, os comerciantes, os donos de bar, de hotelaria. Todas essas pessoas enquadram-se nesse setor aqui, o setor de serviços. É o grande setor que emprega a maioria da população da América Latina. O setor de indústria também tem certa relevância na maioria dos países da América Latina. Mesmo se industrializando tardiamente, a maioria dos países da América Latina tem a sua mão de obra, mais de 20% de sua mão de obra ocupada com o setor da indústria. E por último vem o setor da agricultura, com menos pessoas atuando, menos pessoas trabalhando. Condições de trabalho nas grandes cidades da América Latina. Então a América Latina ela tem como característica que seu mercado de trabalho ele é muito precário. Então, em períodos de alto desemprego, como é o que a gente está vivendo hoje, o excesso de oferta de mão de obra, associado ao baixo nível de qualificação de uma parcela significativa de trabalhadores latino-americanos, ocorre a hipertrofia. O que é a hipertrofia? É o excesso de pessoas no setor terciário. Então, quando a pessoa perde o seu emprego, o que ela faz? Ela faz bico, ela sai para a rua vender alguma coisa, ela abre um bar, ela tenta ser um empreendedor. E esse empreendedor, ele vai se situar no setor de serviços. Então, olha aqui o índice de desemprego dos países da América Latina. Tem países com índices de desemprego altíssimo, como é o caso do Brasil. O Brasil tem mais de 11% de desempregados. Isso é muito ruim para o país, é uma grande parcela da população que está ali esperando uma chance, esperando um momento de ingressar no sistema capitalista, de ingressar no mercado de trabalho. E isso gera muitos conflitos, isso gera muita tensão social, gera violência, gera uma série de problemas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre população e economia do continente americano. Vocês viram o quanto é diverso, a produção do nosso continente, o quanto a nossa economia ela é diversa e o quanto a nossa população também tem características peculiares, como ela está distribuída. Eu fico por aqui, até a próxima.